A paz do Senhor, professores! Eu sou o professor Pedro Júnior e estamos com mais um estudo para professores de jovens. Hoje estudaremos a 7ª lição que tem por título Instruções sobre o comportamento na igreja. O texto principal nos diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. O resumo da lição nos diz: a igreja tem um relevante papel como coluna e firmeza da verdade, e trata do mistério da piedade, que é a sublime revelação de Cristo. Ao lado do resumo da lição e do texto principal, nós temos a leitura semanal. É importante que você faça ela com seus alunos, divulgue nas redes sociais, em algum grupo que vocês tiverem, para que cada um possa fazer a leitura durante a semana. São 3 os nossos objetivos. Primeiro, compreender o propósito de Paulo ao escrever a Timóteo. Segundo, conscientizar de como convém andar na igreja do Deus vivo. E terceiro, saber a respeito do ministério da piedade. O comentarista diz ministério, mas aí nós vemos no texto a palavra mistério. O texto bíblico base para essa lição está na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos do 14 ao 16. É importante que você faça essa leitura com seus alunos, de maneira alternada, ou escolha alguém para fazê-lo. A título de introdução, você pode dizer que essa lição vai focar nesses 3 últimos versículos, e aí pode fazer uma recapitulação do que já foi estudado, sobretudo as 2 últimas lições. O tópico 1 tem por título O propósito de Paulo. Aqui, professor, nós precisamos focar no desejo do apóstolo Paulo em visitar o seu amigo, seu filho, Timóteo. Nós vemos aqui a expressão escrevo-te estas coisas, e o comentarista diz que essa expressão, ou nesta expressão, Paulo volta a dar um tom bem pessoal ao seu texto. E principalmente quando ele diz que esperava ir ao encontro de Timóteo bem depressa, como nós vemos em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14. Então nós observamos que Paulo pretendia retornar da Macedônia, Europa, de novo para a Ásia Menor, que é a atual Turquia, para reencontrar o seu amigo. Só que, já entrando no segundo subtópico, nós temos que frisar para os nossos alunos da mudança de planos. Porque no versículo 13 do capítulo 4, Paulo também expressa seu desejo de encontrar-se novamente com Timóteo. Mas não há nenhuma evidência de que tenha havido seu retorno para a Ásia Menor. O mais provável é que, saindo da Ásia Menor pela cidade de Troade, Paulo tenha visitado a Macedônia, descido a Coríntio, na Acaia, e de lá seguido para Nicópolis, onde provavelmente ele foi preso, levado novamente a Roma e morto pelo imperador Nero. Aqui nós precisamos aplicar esse texto, trazer a lição que nem sempre é aquilo que nós planejamos, por mais que seja um bom desejo, por mais que queiramos fazer algo, nós estamos na dispensação de Deus. Nós já entregamos a nossa vida ao Senhor. Ele é que guia os nossos passos. Então nós precisamos alertar os nossos jovens que Paulo tinha o desejo de visitar Timóteo. Não necessariamente em Éfeso, mas nas redondezas. E nada comprova, não tem nenhum texto que comprove que de fato ele teve esse reencontro com Timóteo. Por isso ele escreve as cartas e deixa já registrada. É importante entendermos a preocupação do apóstolo em deixar tudo organizado para que Timóteo dê continuidade à missão e grande missão em organizar, digamos assim, a igreja em Éfeso. Nós precisamos entender que os nossos planos podem ser frustrados em nome do bem maior, que é a vontade de Deus. Então, nesse ponto 1, frise a nossa dependência de Deus. Traçamos planos, mas Deus é que realiza, Deus é que permite acontecer. E destaquemos também a sabedoria do apóstolo em escrever, porque naquele tempo a carta era o meio de comunicação mais ágil, digamos assim, mais utilizado
Nós não tínhamos o WhatsApp como temos hoje, mas Paulo já deixou tudo amarradinho. Timóteo, é isso que você vai seguir. Isso denota preocupação com a obra, responsabilidade, desejo de que a obra aconteça da melhor forma. Então são esses os pontos indispensáveis no nosso primeiro tópico. Chegamos ao nosso segundo ponto da lição, que tem por título A Igreja do Deus Vivo. Como convém andar, casa de Deus e o Deus vivo são os subtópicos. Aqui, professor, nós precisamos explicar aos nossos alunos que a construção gramatical utilizada por Paulo, como bem falou o nosso comentarista, nos faz entender que o ensino não era só para Timóteo, mas era para toda a igreja. E aí nós não estamos nos detendo muito no ponto 1 e ponto 2, porque essa lição, o ponto mais importante é o terceiro, é onde nós vamos nos deter um pouco mais. Agora, você vai entender e já vai preparando seus alunos para entender da responsabilidade que cada crente na sua individualidade tem. Porque quando está no coletivo é fácil se esconder. Nós precisamos melhorar, nós precisamos fazer isso, fazer aquilo. Esse nós permite com que algumas pessoas se escondam. Mas aqui o apóstolo escreve de modo a direcionar a fala para a individualidade de cada um. Então, cada um na sua individualidade tem que ter um compromisso com Deus. Tem que fazer jus à salvação que Cristo nos deu e agora ser exemplo também. Nós veremos mais isso no ponto 3. E aí a expressão casa de Deus, nós vamos ver também, que não é físico, não é um templo, não é uma igreja, não é uma congregação. Paulo se refere aqui ao corpo místico da igreja. Ou seja, a igreja não é você. A igreja não sou eu na individualidade. A igreja somos nós. Então, cada um precisa assumir esse compromisso de ser igreja. Nós somos os santos, lavados, remidos pelo sangue de Jesus e na coletividade formamos a igreja do Senhor. Portanto, templo. Nós somos o templo do Espírito Santo, a habitação permanente de Deus. E todos nós reunidos somos casa de Deus, somos seu edifício, somos a igreja, que é a união dos povos salvos pelo sacrifício de Jesus. O texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 23, diz assim, explicando que é a universal assembleia, igreja dos primogênitos que estão inscritos no céu. Glória a Deus. E o termo aqui, eclesia, deriva de duas palavras gregas que significa para fora de e chamado. E aí na Bíblia de Estudo Pentecostal nós vamos ver que tem um sentido literal a palavra eclesia, que é traduzida por igreja, de reunião de um povo por convocação. Então aqui o apóstolo Paulo chama para a individualidade de cada um, de ter essa responsabilidade e a compreensão de que juntos nós somos a igreja de Deus, casa de Deus. E para finalizar o ponto 2, a expressão do Deus vivo é proposital aqui, porque o apóstolo objetiva diferenciar o Deus verdadeiro dos demais deuses. Ora, nós estamos falando de uma cidade onde havia muitos templos para deuses pagãos. Muitos ídolos mortos, que tem boca, mas não fala, olho, mas não vê, não se movimentam, mas o nosso Deus não. O Deus dos deuses, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o Deus verdadeiro. E Paulo diz aqui, o Deus vivo. Então, igual ao nosso Deus, não há. Destaque essa expressão para diferenciar o nosso Deus verdadeiro. Por isso, não podemos perder a poderosa presença de Deus em nossa vida, individual e coletiva. Ele é o Deus verdadeiro que exige também de nós santificação, testemunho, representar de verdade o seu reino, porque somos representantes do seu reino. Agora vamos para o tão esperado ponto 3, que é o ápice dessa lição, em nome de Jesus. Olá, querido professor, voltamos com o nosso terceiro ponto da lição. Então, o terceiro ponto tem por título O Mistério da Piedade. Aqui nós precisamos ficar atentos em algumas palavras.
Em primeiro lugar, é importante nós observarmos essa expressão coluna e firmeza da verdade. O sentido dessa expressão é que a igreja deve ser o fundamento da verdade do evangelho, como explica Donald. Vou falar, né, uma citação aqui que nós encontramos no nosso livro de apoio desse autor. A igreja sustenta e preserva a verdade revelada por Cristo e pelos apóstolos. Ela recebeu esta verdade para obedecê-la. Está escrito em Mateus capítulo 28, versículo 20. Escondê-la no coração, conforme Salmos 119, verso 11, e proclamá-la como a palavra da vida, conforme Filipenses 2:16. Defendê-la ainda, Filipenses capítulo 1, versículo 17, e demonstrar seu poder no Espírito Santo, conforme Marcos 16, do 15 ao 20, e Atos também, capítulo 1, versículo 8. Portanto, essa primeira expressão, os alunos podem perguntar por que coluna, firmeza da verdade, o que significa isso? Então nós precisamos explicar, professor, que trata-se da missão que não pode ser esquecida da igreja, o id imperativo de pregar o evangelho, a vida de Jesus, sua morte, sua ressurreição, melhor dizendo, nascimento, morte, ressurreição e sua glória. Dizer que Jesus vem buscar a sua igreja, contar do perdão dos pecados oferecido por ele na cruz do Calvário para toda a humanidade. Essa é a nossa pregação. É o lema da pregação pentecostal. Então a igreja é a coluna e firmeza desta verdade. Nós precisamos defender o evangelho. Nós precisamos continuar pregando o verdadeiro evangelho. Outra coisa que nós precisamos frisar para os nossos alunos é que esta é a grande missão da igreja, pregar a Cristo. Paulo escreve aos Coríntios dizendo, porque os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Paulo não estava querendo satisfazer o desejo do ouvido dos gregos e dos judeus. Não. Ele pregou o que ele deveria pregar, Jesus e este crucificado. Não importa se é escândalo para os judeus, não importa se é loucura para os gregos, mas essa é a mensagem do evangelho. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 22 e 23. Então é muito atual esta mensagem. Nós precisamos dizer, jovens, preguem a palavra. Estudemos a palavra para pregar corretamente, sem lentes de movimentos sociais, sem a lente da contemporaneidade, no sentido de querer adequar a Bíblia às nossas compreensões odiernas, não. Pregar a palavra de Deus como ela é. Outro ponto que nós não podemos esquecer, neste último tópico, é o evangelho moral que está querendo entrar nos nossos púlpitos. É um risco muito grande a pregação bíblica ser substituída pela pregação moral pública. O que é isto? Nós vivemos tempos de muita turbulência política, nós vivemos tempos de muita polarização, então um lado defende uma coisa, o outro lado defende outra, a esquerda, a direita, ok? Sempre dois lados guerreando entre si. E aí a pregação não pode ir tomando essas lentes, não pode usar essas lentes, a pregação não pode vestir essa roupagem. Pregar contra o aborto, por exemplo, e contra a ideologia de gênero é muito importante. Só que não podemos reduzir o evangelho a defesas de bandeiras político-ideológicas. Qual a ideologia? Quais ideologias o mundo está pregando? Qual perspectiva política o mundo está propagando? Nós não podemos reduzir o evangelho a esses temas. Não, agora eu só vou falar do aborto, agora eu só vou falar da ideologia de gênero, agora eu só vou falar de um tema que esteja polêmico. Afinal de contas, eu sou um pregador polêmico. Não. Nós precisamos, irmãos, professores, alertar os nossos jovens
que é relevante sim falar sobre os temas que estão em alta na sociedade, lógico, mas a pregação do evangelho não se reduz a isso. O que é a pregação? É Cristo, é o que ele fez, é a obra salvífica de Jesus, é a sua morte e ressurreição, é falarmos que ele está voltando para buscar a igreja. Se entrarmos nessa onda, nós estaremos nos afastando do mistério da piedade, que Paulo explica o que é justamente o evangelho de Jesus, é a vida de Cristo, é o que ele veio fazer aqui na terra, é o plano salvífico dele, é isso que deve estar nos nossos lábios, em primeiro lugar. A única verdade que liberta, nós precisamos explicar aos nossos alunos, é a mensagem da cruz, que expõe o mistério da encarnação, morte, ressurreição e glorificação de Cristo. Essas 4 etapas. Dizer que Jesus regenera o homem, justifica o homem, redime o homem, salva ele e leva para a eternidade. Só essa mensagem, queridos professores, tem o poder de libertar o homem. Se por um lado alguns pregadores se desviam e só focam nessas questões morais atuais, outros querem se desviar em movimentos de psicologia, técnicas psicológicas para mexer com os auditórios. Se utilizam de recursos para apenas motivar os seus ouvintes. É uma espécie de pregação de autoajuda. É a famosa teologia coach. Estão abandonando o evangelho, a mensagem da cruz, tema central que deve estar nos nossos lábios, para massagear o ego das pessoas. Autoajuda. Se anime. Você vence, vamos lá. Você, exaltando eu. Tentando tirar Deus do centro. Mas nossa pregação é teocêntrica. Nossa pregação deve consistir na mensagem da cruz de Cristo. Então, a partir de hoje, eu não prego sobre nada. Só cruz, só Calvário. Só Calvário não é bem assim. É por isso que o comentarista traz a reflexão da busca pelo equilíbrio. A gente não pode esquecer os outros temas que circundam isso. Mas a gente precisa entender que o foco principal, a nossa pregação, o tema principal é a cruz de Cristo. Tem até o hino que diz assim, tema do bom pregador, o Calvário. Glória a Jesus. Então, querido professor, são essas nossas dicas. Agora vamos para o nosso momento EBD. Olá, querido professor, estamos com mais um momento EBD. Isso mesmo. O que é o momento EBD? São aqueles 5 minutinhos que você pede ao seu dirigente para fazê-lo, ou ele mesmo pode apresentar o que vocês estão estudando na lição. Aproveita para fazer o convite àquele jovem que não está frequentando. Eu tenho certeza que será uma bênção. Já tem funcionado em muitas congregações e na sua também não vai ser diferente. Não esqueça, faça o momento EBD na sua congregação. Olá, querido professor, estamos com mais um momento de dicas pedagógicas, subsídios para que você venha enriquecer cada vez mais as suas aulas. Começamos então com a orientação pedagógica trazida na lição. O comentarista nos diz para pedirmos a um aluno que leia 1 Timóteo 3, versículos 14 e 15 para toda a turma. E depois a gente deve perguntar qual a importância desses versículos finais do capítulo. Devemos ouvi-los, prestar atenção, incentivar a participação de todos e depois explicar que o versículo 15 é um versículo significativo na carta, pois ele exprime a razão de Paulo para escrever e prevê uma descrição tríplice da identidade e missão da igreja. Casa se refere à igreja como família de Deus, com referência à administração da família. A expressão Igreja do Deus Vivo salienta a igreja como a assembleia em que Deus mais claramente revela sua presença. A igreja como a coluna e firmeza da verdade significa que Deus confiou à igreja a tarefa de promover e proteger o evangelho. Preguemos então o verdadeiro evangelho. Essa é a orientação pedagógica. E agora nós queremos apresentar
a nossa dinâmica trimestral. Não fique de fora. Eu não acredito que você ainda não começou a fazer. Motive seus alunos para fazermos os mapas mentais. Mapa mental é o nosso foco. Vai ajudar muito o aluno a compreender melhor o conteúdo estudado. Termina uma lição como esta, ele já começa a fazer o seu mapinha. Nós temos exemplos aí nos primeiros vídeos. Os alunos já fazem isso na escola, certamente. Não terão dificuldade. Então, professor, não deixe de fazer, para que ao final do trimestre nós tenhamos o nosso portfólio, a junção dos mapas mentais, para que possamos ter um resumo do que estudamos ao longo do trimestre. É um excelente recurso didático para o estudo. Não fique de fora, motive seus alunos, faça junto com eles e será uma bênção em nome de Jesus. Bom, querido professor, para a nossa dica da semana, nós queríamos propor o seguinte. É uma espécie de debate. Você divide a sala em 2 grupos e um grupo vai ficar responsável pela pregação coach ou pregação de pautas apenas políticas. E o outro grupo vai ficar responsável pela genuína pregação do Evangelho. Jesus como centro da mensagem. E o primeiro grupo se apresenta, construindo rapidamente ali uma pregação com esse estilo, coach e as pautas políticas atuais. E o outro grupo, o verdadeiro Evangelho. E aí, ao final, nós vamos conversar os pontos negativos e os malefícios trazidos pela pregação coach e pregações que só levam em consideração pautas morais, políticas da atualidade, em detrimento da verdadeira pregação do Evangelho. Então, faça esse debate na sua sala, é uma oportunidade também de treinar os nossos alunos para a pregação. Eu tenho certeza que será uma bênção em nome de Jesus. Curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, esteja conosco. Toda semana vai ao ar os nossos vídeos. Esperamos a sua companhia. Que Deus lhe dê uma aula abençoada a todos. A paz do Senhor.